combinado com o Fábio, né, mas combinado com o Espírito Santo. Ele falou muito de pecado aqui, né, na ministração do louvor. E o título da palavra é O Pecado é Enganoso. Então já perceberam que o Espírito Santo quer falar conosco, já começou a falar aqui. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 3. Lembrando, você que está assistindo, nós estamos publicando sempre as pregações, tem diversas áreas aí no site, Evangelho em Assuntos, direto ao ponto. Você que quer conhecer o que é o Evangelho, assista os vídeos do Evangelho em Assuntos. E o vídeo de domingo passado, que foi a pregação ID, né? Vocês lembram, já está online, já está lá no nosso canal já há alguns dias. Então, assista, divulgue, para que a palavra de Deus cumpra o propósito para o qual ela foi mandada. Hebreus capítulo 12, versículo 13. Hebreus 12, 13 diz exatamente assim. Perdão, amados. Hebreus 12 aqui. Hebreus 3. Hebreus 3, versículo 12 e 13. Perdão. Hebreus 3, do 12 ao 13. Você que assiste, eu insisto sempre. Eu sei que tem muita gente que assiste, que me manda e-mail, que responde. Pega uma Bíblia aí e lê também. Dá um pause aí, vai onde estiver. Mesmo que seja católica, essa parte é igualzinha. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13. Amém? Amém. Diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Vou repetir o versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Amém? Antes de orar, eu quero sinalizar uma coisa. Ele não está falando com ímpios. Está enviando uma carta à igreja, e além de ser igreja de Cristo, eram judeus, porque é uma epístola aos hebreus. Então eles eram judeus e cristãos, estavam cansados de conhecer a Deus, os mandamentos e tudo. E Paulo diz a eles: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar, se distanciar do Deus vivo. Muito que ouvimos aqui na ministração, né? Sair e cometer um pecado consciente, sabendo que aquilo está errado, muitas vezes pensando: depois eu peço perdão. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esse dia, por cada um que está aqui, te engrandecer, Senhor, pela minha vida, pela vida de cada um de nós, que só podemos estar aqui hoje pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu poder. Deus, o meu próprio viver, a minha maneira de viver só me levaria, Pai, a se não já estivesse no inferno, estar sofrendo nas mãos do diabo, para ter um fim no inferno. Mas, Senhor, pela Tua misericórdia, eu venho aqui em cima cada uma das vezes, cada semana de vida que eu tenho, Senhor, e que aprendo e vejo mais da Tua palavra, eu tremo mais antes de estar aqui. Senhor, eu não sou mais como aquele jovem de 22 anos que subia e falava com um atrevimento tal, mas tenho certeza que o Senhor tem me trazido a um temor, não que o que eu fizesse estava errado, mas que é um momento de tremer e entender
cada vez mais de que eu não faço nada, eu não prego nada, eu não ensino nada, eu não sou absolutamente nada, porque Tu é aquele que opera tudo em todos através do Teu Espírito. Então, Senhor, vem falar conosco hoje, vem abrir o coração do Teu povo a partir de mim, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero começar essa palavra dizendo, e essa palavra, ela, apesar de Paulo escrever para cristãos, ela é extremamente também evangelística, como toda a Bíblia. Então, se alguém estiver assistindo aí e ainda não confia em Cristo para a salvação, entenda que você vai entender o Evangelho. Mas aqui vamos entender o que o engano do pecado pode fazer conosco e como nós temos que nos distanciar dele. Amados, porque como é que pode as pessoas viverem desagradando a Deus e mesmo assim acharem que estão indo muito bem na vida e está tudo bem com eles? E isso se aplica a não cristãos e a cristãos. O não cristão, o ímpio, ele está vivendo a vida dele, ele está pecando todos os dias. E nós não somos melhores do que eles. Nós fomos chamados à santidade só pela misericórdia do Senhor, mas mesmo assim pecamos. Pecam todos os dias e dormem e acordam sem se preocupar de que estão caminhando para o inferno. Não ligam para isso. Mas também nós, como cristãos, quantas e quantas vezes vivemos com um pecado secreto, um pecado de estimação, com atitudes que não agradam a Deus, e nós mantemos essas atitudes, como foi ministrado pelo Espírito aqui, com uma cara de pau, dia após dia, e achamos que está indo tudo bem, e que estamos caminhando para o céu na maior maravilha do mundo. Achamos que Deus é um Deus bom, misericórdia, aquele Deus do Papai Noel, como o Natal, né, se transformou hoje em dia. O Natal hoje em dia, o nascimento de Jesus ficou para o 10º plano, e se for pensar em Deus, Deus é igual ao Papai Noel, o velhinho de barba branca e bonzinho, roubo. É o que o mundo fala de Deus. E muitas vezes nós acabamos comprando essa ideia, comprando entre aspas, e esquecendo de que Deus requer de nós santidade, de que a santidade é um sinal de que estamos andando com Cristo. Por que isso acontece? Então, o pecado é enganoso. Eu quero perguntar a você, por que isso acontece? Por que isso acontece? Por quê? Porque assim, deixa eu dar um exemplo para vocês. Se você estiver em um ônibus, estiver numa estrada, e de repente o motorista dizer assim: olha, nós estamos sem freio. E aí vocês estão descendo uma serra. Você vai ficar num estado de atenção tão grande, de apreensão tão grande, você vai prestar atenção em cada mínimo detalhe que possa te fazer se livrar daquela situação, pular, sair pela janela, se jogar do ônibus, fazer alguma coisa, não é verdade? Porque você sabe que está caminhando para um abismo, uma hora o motorista não vai conseguir fazer a curva e o ônibus vai cair. Então, naturalmente, o perigo faz as pessoas se importarem com ele e se portarem a modo a livrar-se dele. Mas como o pecado não é assim. O salário do pecado é o quê? A morte. E a morte espiritual, o inferno. Muito pior do que cair de um abismo no ônibus é viver a eternidade no inferno. Só que as pessoas vivem felizes e contentes. Os cristãos vivem sorrindo, felizes e contentes, saltitantes com seus hinos, com as suas músicas, com as suas orações, com a sua vida, como se não estivessem pecando. Por que isso acontece?
A resposta? Porque o pecado é enganoso. Por que que o ímpio muitas vezes sabe que está errado, ouve uma palavra, sabe que aquilo que ele está fazendo está errado, mas ele consegue ter paz com a consciência dele, ó. Só que a consciência, paz com a consciência entre aspas, ele pega algumas coisas na sua mente e acaba dando desculpas a si mesmo, e mesmo o seu coração gritando de que ele precisa de Deus, ele não se rende a Deus. Vamos entender um pouco sobre o pecado. Bom, o primeiro motivo de por que isso acontece, por que a pessoa consegue viver pecando, por que um cristão consegue viver pecando e ficar tudo bem, acordar e não está nem aí, é esse. O coração humano é cheio de maldade e de pecado. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você crê na sã doutrina bíblica, você tem que acreditar que o seu coração, que o meu coração é enganoso. Você tem que acreditar que há um velho homem dentro de você que é podre, absolutamente podre, não há nada de bom nele. E esse velho homem, se você alimentá-lo mais com coisas da carne do que você alimenta o teu novo homem com o espírito, esse velho homem vai assumir o controle e vai te levar a fazer coisas que você já fazia e talvez piores. Porque todo aquele estuprador, aquele miserável, todos os seres humanos são capazes das piores coisas. Uns fazem, outros não. Deus tem a sua soberania, mas todos são capazes das piores coisas, porque nós somos podres, somos pó. A queda nos colocou de cara no chão, afundados na lama do pecado, e o nosso coração é assim. Portanto, um dos motivos pelos quais eu não gosto da expressão eu senti no meu coração de orar, eu não senti no meu coração de fazer. Isso pode ser verdade, mas para a pessoa falar isso, ela tem que entender um pouquinho de teologia e saber como é que funciona essa coisa do coração enganoso e de Deus habitando no coração. Enquanto você não entender isso, não fale isso não. Então, sabendo que o nosso coração é enganoso, o pecado, ele acaba habitando no nosso coração enganoso, de maneira tão arraigada, de maneira tão presa, que nós não conseguimos nos separar dele. E essa prisão do coração humano no pecado é evidenciada claramente quando a Bíblia diz que ninguém pode salvar-se por si mesmo. Se o coração humano pudesse se desvencilhar do pecado, a pessoa teria condição de se salvar sem Jesus. Porque se alguém pudesse tirar o pecado do seu próprio coração, não precisaria de Cristo e essa pessoa seria salva cumprindo a lei. Mas isso a gente sabe que é impossível. Então a maldade está aqui, está aí. Enquanto você não for estar com Cristo, ela vai continuar aí. Enquanto eu não for estar com Cristo, ela vai continuar aqui. Entendendo isso, e ainda olhando para o coração, mas antes de falar o meu próximo ponto, eu gostaria de repetir uma coisa aqui, que eu sei que eu sou repetitivo, mas eu vou repetir. Há uma necessidade de alimentar o seu ser espiritual diariamente. Um cristão, se eu não me engano, uma frase de... Nossa, me fugiu o nome dele aqui. Esqueci, daqui a pouco eu lembro. Daquele lá que eu te dei o livro para ele. John. John? Não. Pois
eu leio. Não, o livro, o arquivo. Mas o que ele diz é o seguinte, e é uma verdade bíblica, baseada na doutrina bíblica. Ele diz que um passarinho tem duas asas. Uma delas, para o cristão, é a leitura da palavra, e a outra é a oração. Não dá para o passarinho voar com asas só. As duas têm a mesma importância na vida do cristão. É óbvio que como constituição a palavra é mais importante porque Deus é a palavra. Agora, como atitude, a busca pela palavra tem que ter o mesmo peso da sua vida de oração. Não é só ler e ler e ler e ler, porque se você não orar antes, durante e depois da leitura, você vai adquirir conhecimento vazio que os fariseus tinham, e é letra que mata e não adianta nada. E quando nós olhamos homens como John Wesley, você até hoje pode ir lá no Reino Unido. Se você visitar a casa dele, que é um ponto turístico, você vai ver as marcas no chão de madeira, afundadas dos joelhos dele no chão. Então, Cristo orava, e muito, porque nós achamos que não precisamos disso. Então você precisa comer da palavra e beber das águas do Espírito. Comer a palavra, conhecimento de Deus mediante o Espírito Santo. Beber das águas do Espírito, experiência com Deus, intimidade com Deus, ver Deus agir na sua vida e através da sua vida pelo Espírito Santo. Essas são as águas que você bebe e que você também jorra, porque o Espírito está dentro de você. E você precisa fazer essas duas coisas regadas à oração. Então o passarinho não voa com uma asa só. Pense nisso. Ore antes, leia a Bíblia em oração e ore depois. Equilibre a sua vida de leitura da palavra com a sua vida de oração, até mesmo com o tempo. Não funciona estudar a palavra por 3 horas e orar por 10 minutos. Você não vai a lugar nenhum assim. Porque você vai adquirir conhecimento, mas a unção, a presença de Deus, a capacitação de Deus para que você viva e transfira aquele conhecimento, está no conhecimento com oração. Entendendo isso, e sabendo que muitos cristãos não fazem, passam o dia sem orar, oram 5, 10 minutos, não leem a Bíblia, esperam às vezes o culto de quarto, de domingo, ou seja, qual for a igreja da pessoa que estiver assistindo aí, para ouvir o que o pastor vai falar e, como foi falado aqui, acreditar em tudo que o pastor vai falar, sem ter certeza de que aquilo é doutrina bíblica. Se eu não me alimento, o meu espírito fica fraco. A palavra de Deus diz que a carne é fraca, ou seja, não é que ela é fraca no sentido de ser forte, é um paradoxo. A carne é fraca, é inclinada ao pecado, a sua natureza é inclinada ao erro. Se você não fizer nada, você vai pecar. Se você não precisa ver televisão, você não precisa brigar com ninguém, você não precisa fazer nada, fica quieto, parado, igual uma estátua lá. Você vai pecar, porque a sua inclinação, a minha inclinação, é pecado, é para o pecado, é para o engano do coração. Então o que nós fazemos? Conforme Cristo nos disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quando o diabo tentou, ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o mesmo Cristo disse, para não aprendermos com os fariseus que gostavam de ser vistos em suas orações, mas para que entrássemos no nosso quarto, fechássemos a nossa porta e orássemos e falássemos com o Pai em secreto, e o Pai que vem em secreto nos recompensaria.
Se isso não acontece, vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Você não precisa nem fazer uma coisa que te alimente da Babilônia. Só você não fazer essa lição de casa diária, de leitura da palavra, oração, e isso produzindo uma experiência com Deus, você vai ser enganado pelo pecado. E o pior, vai cair em coisas, se já não estiver caído, que eu vou falar aqui. O ser humano tem uma tendência de achar de que tudo o que é agradável é correto, não é verdade? As pessoas acham isso. E o ser humano tem essa tendência. Tudo que me agrada é certo. O mundo tem essa ideia. Não, o importante é ser feliz. Cada um tem um jeito aí, cada um. As pessoas falam isso. Tudo que é agradável é correto. Se eu não estou alimentando o meu coração diariamente, o meu novo homem, com essa regra, e não uma regra religiosa, mas uma regra cheia de fogo do Espírito, de leitura da Bíblia, com oração, produzindo o beber da água do Senhor, perdão, eu vou cair exatamente nisso. Eu vou conseguir ser um cristão que faça uma coisa que é agradável para mim ou para os outros, e vou achar que só porque é agradável é certo. Muitas vezes agradamos as pessoas, desagradamos a Deus, como o artigo do Santos escreveu. Muitas vezes sob pena de um parente, de um amigo, de um colega de trabalho ficar de bico conosco, ficar implicando conosco, nós fazemos o quê? Nos calamos e colocamos a culpa com a maior cara de pau de que aquilo é sabedoria, quando sabemos que o Espírito Santo nos impele a falar. Deus pode usar a sabedoria? Pode. Mas muitas e muitas vezes não é isso que acontece. Nós somos covardes mesmo. Covardes porque não temos as duas asas, palavra e oração. Não podemos voar. Ficamos no chão, pronto para qualquer gavião devorador nos fazer de vítimas. Jeremias 17:9 diz assim, você deve conhecer essa passagem, e é óbvio que eu não poderia deixar de citá-la aqui. Jeremias 17:9. Se você quer que a Bíblia é a palavra de Deus, então escute o que ela está dizendo para você. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Esse é o meu coração e o seu coração, e o coração de todo mundo. A diferença do cristão é que ele tem o Espírito Santo habitando no seu coração para domar essa perversidade e transformar em bondade. Abra também comigo, por favor, em Provérbios 28. Provérbios capítulo 28, versículo 26. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Amém. Crê mesmo? Então, escute isso aí. Provérbios 28, 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. E o livro de Provérbios diz que Deus é a sabedoria. Se você confiar no teu coração, você é chamado pela palavra de Deus de insensato. Porque o coração do homem é enganoso. E por que o coração do homem é enganoso? Porque o pecado está arraigado lá, desde a queda. Deus não criou o coração do homem enganoso.
A Bíblia diz que tudo que Deus faz é perfeito, é bom. Deus, quando criou o ser humano, o coração do homem não é assim. Agora a queda fez o pecado arraigar, colar de forma inseparável no coração do ser humano. Então o coração é enganoso e ele é cheio de pecado. Eis que nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe, como Davi disse. E isso aí leva a uma outra coisa pior. E é um fato. A Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. Sendo para o ímpio, sendo para o cristão. Não importa. Quanto mais as pessoas andam no pecado, mais cegas elas ficam. E mais o pecado assume o controle da vida delas. Quanto mais pecam, mais vão pecar. E mais escravos daquela atitude de pecado se tornam. Mas como é possível acontecer isso com um cristão, nascido de novo, que conhece a Bíblia, que sabe o que Deus diz? Como é possível? Vou explicar. Lembra que eu falei, o título da pregação é o quê? O pecado é enganoso. É o engano a resposta para essa pergunta. O pecado, através do seu coração, do meu coração, se nós deixamos brecha para ele, ele nos engana. Ele convence a nossa mente de que o que estamos fazendo não tem problema. E somos enganados. Aliás, foi o que provocou, foi o artifício usado por Satanás para a queda do homem: enganar, distorcer a palavra de Deus. E aí a pessoa que está assim, quanto mais pecando, e mesmo cristãos dentro da igreja, mais escravos daquele pecado ficam. E aí são dominados por aquilo a tal ponto que passam a achar que aquilo não está errado. Ainda a palavra de Deus claramente dizendo que está. Como que pode isso? As pessoas vão encontrando desculpas para as concupiscências do seu coração. Mas aonde que elas encontram essas desculpas? No seu próprio coração, que é enganoso. No pecado que está lá, que é enganoso. Estamos entendendo? Se você não andar todos os dias conforme o Senhor nos chama, e eu não estou falando aqui de dia bom, dia mal, de andar alegre todo dia, não. Você pode estar chorando, pode estar doente, morrendo, pode estar lá na pior situação possível. Estar em comunhão com Deus, estar buscando a palavra de Deus. Você pode não ter Bíblia. Você rasgar, acabou as Bíblias no mundo, perseguição, não tem mais Bíblia. Você vai fazer o quê? Você vai lembrar dos textos que você decorou, você vai meditar neles e você vai dar o seu jeito. Mas como temos Bíblia, vamos lê-la, vamos conhecer. Se não fizermos isso, aí começam as desculpas. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A Bíblia diz que nós temos que ser inocentes para o que vem do mal e excelentes para fazer o bem. Isso significa o quê? Que nós não temos que ter malícia, né? A malícia é, por definição, falta de inocência da maldade, pela maldade, do que vem da maldade. Então o cristão não pode ser malicioso, não pode olhar para as coisas com malícia. Um cristão não pode olhar para uma pessoa e ficar inferindo dela se ela é boa ou se ela é má. Um cristão não pode olhar para uma pessoa negra entrando no ônibus e pensar: aí deve ser um assaltante. Um cristão não pode olhar para duas pessoas se abraçando, sejam homens ou mulheres: ó, é gay, ó, está tendo um caso. Um cristão não pode ter esse tipo de pensamento. Isso é malícia, condenado pela palavra de Deus. Só que
Quando a pessoa é enganada pelo pecado, aí o pecado engana ela, diz, não, isso não é malícia, não, isso é prudência. Vamos ser prudentes. E aí aquele pecado que brota do coração, coloca aquilo como prudência, a pessoa acredita naquilo, e é enganada por aquele pecado, e caminha naquilo, achando que está tudo bem, mas na verdade não está. E como é que sai disso? Buscando a Deus em oração, na palavra e na operação do Espírito Santo. Outro exemplo que eu coloquei aqui, inveja. A Bíblia diz que nós não podemos ser invejosos, amém? O que é inveja, irmãos? Não é querer o que o outro tem, é querer o que é do outro. Por exemplo, o irmão Ivan está aqui hoje meio chateado porque o Palmeiras está mal. Já foi rebaixado hoje, né? Empatou o jogo. Empatou? Mas então não foi ainda. Então ainda está no respirador. Aí o irmão Ivan está com uma blusa verde. Eu achei linda a blusa verde do Ivan. Eu posso querer comprar uma blusa verde para mim. É claro, se houver uma situação, eu posso chegar e Ivan, você vai ficar triste se eu comprar uma blusa igual a você? Não, a maioria das vezes homem nem liga para isso, a mulher que liga, mas homem não. Vou lá, eu posso querer uma blusa igual, gostei da sua blusa, meu irmão, vou lá comprar, isso é inveja? Não. Eu posso não ter dinheiro, puxa vida, eu gostei da blusa do Ivan. Quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar uma. Não tenho. Que pena que eu não tenho agora. Tem alguma coisa errada nisso? Agora, puxa vida, irmão, Ivan tem uma blusa verde, eu não tenho. Está vendo meu olhar? Está vendo meu olhar? Eu quero a dele. Eu quero a dele. Isso é inveja. E aí, muitos e muitos cristãos têm inveja de ímpios, amados. Olham para o carro do ímpio, para a casa do ímpio, para o dinheiro na conta do ímpio, para o que for do ímpio ou do outro irmão, seja lá de quem for. E não olham com o olho, se eu puder, eu vou ter, se Deus me der, glória a Deus. Senhor, se o Senhor puder me dar, eu até peço, não. Olham com raiva porque não tem e querem um do outro. Mas aí vem o pecado no coração e ameniza a coisa. Calma aí. Não é Satanás. Quando Eva disse, não, eu não posso comer essa árvore não. Não, calma aí. Foi isso que Deus falou para você? Deixa eu te explicar melhor. Não foi isso que o diabo disse, você entende? Não, é isso que o pecado no coração faz. Calma aí, invejoso. Deixa eu te explicar uma coisa. Não é inveja não. Você tem direito de sonhar. Você tem direito de almejar coisas boas. Inclusive vá na campanha das 7 semanas, da fogueira, não sei o quê, que você consegue. Aproveite uma coisa na outra, né? E aí o invejoso é enganado pelo pecado. O pecado que vem do coração dele, porque ele não busca Deus, porque ele não lê a Bíblia todo dia, porque ele não tem relacionamento com Deus. O pecado vem daqui, está no coração dele, engana a mente dele e ele acredita mesmo que ele não é invejoso não, que ele está só sonhando. Outro exemplo, o ódio. A Bíblia diz: aquele que odeia seu irmão é como um homicida. E ainda que haja uma discussão entre irmão, ser cristão ou não, e é óbvio a exegese desse texto de que esse irmão se aplica a todas as pessoas do mundo e não só cristãos, mas ainda que fosse, não importa, outros textos dizem que nós não podemos odiar, temos que amar até os inimigos, não é verdade? Orar por eles, dar a eles de beber se precisarem. Mas aí tem aquele vizinho chato, tem aquele chefe insuportável, tem aquela pessoa, tem aquele perseguidor que, se pudesse, pisaria na tua cabeça na primeira oportunidade. Tem aquele cara que te daria um tiro no meio da cara se pudesse agora. Que perturba o teu dia, às vezes, várias vezes no dia. E aí você começa a desenvolver um ódio por essa pessoa. E a definição de ódio é superior à de raiva, que já não é boa, já não deveria ter lugar no nosso coração. O ódio transforma o olhar. A raiva passa, o ódio não. Quer ter uma ideia de que você tem ódio? Você não consegue se livrar dele. A raiva você passou. Aí
você tem que controlar a sua... ser mais manso. Agora o ódio não passa não. Ele continua. Mas aí vem o coração que é enganoso do cristão que não busca, não lê a palavra e não ora, e engana a mente dele. Não, essa pessoa é ruim. É uma pessoa que não merece ser amada. Ela merece ser odiada, porque até a pessoa fora da igreja tem um limite. Esse negócio, até a pessoa é ruim mesmo. Por exemplo, o camarada lá que foi lá, saiu há pouco tempo lá no Globo.com um crime que aconteceu, que uma pessoa que foi ajudada por uma família por muito tempo, estuprou e matou as 2 meninas adolescentes, não sei quem viu esse caso. Não, um cara desse não tem jeito, nem no mundo eu faria isso, mentira, você é tão podre quanto ele. Nós merecemos o que? A mesma coisa do que ele, ainda não tendo feito o que ele fez. Mas o pecado, quem é enganoso vai dizer, não, ele merece ser odiado. E aí aquele que não busca Deus começa a acreditar nisso, e de que pode odiar alguns. Impureza sexual e imoralidade. Concupiscência dos olhos. Os sites pelos quais andam na internet. Os olhos que passam pelas bancas de jornais, né? Os desejos que só Deus conhece no coração e os pensamentos na mente, ou consumação de atos impuros, nos jovens, no caso, masturbação, nos adultos, casados, adultério, lembrando que adultério não é só consumar um ato sexual, é olhar para alguém desejando, foi o que Cristo disse. E aí a pessoa está lá, impuro, precisando ser liberto daquele pecado, mas não busca, não lê a palavra. Aí o que o coração vem dizer para ela? Calma aí, não é assim, a carne é fraca. Você tem que entender que a carne é fraca. E aí a pessoa acredita naquilo mesmo, que a carne é fraca, claro que é, mas complete a frase, a carne é fraca, mas o espírito deve estar preparado. Foi isso que a palavra de Deus diz. Só que ele vem com o que convém, né? Não, você tem que entender que a carne é fraca. Assim. Eu não estou falando de quando cometemos o pecado por deslize e nos arrependemos verdadeiramente. Não é disso que eu estou falando, não. Estou falando do cara que vive nisso, da mulher que vive nisso, da pessoa que vive nessa situação e acha normal, e acha certo. Acaba sendo enganado e achando que aquilo é normal. Outra coisa que eu coloquei aqui é a avareza. Né? Pelo que vimos aqui hoje no sermão do convidado aqui. Pessoa que é sempre mais e mais e mais apegada ao dinheiro, avarento, além de querer mais, que é um pouco misturado com a ganância, não quer abrir mão, né, daquilo que tem, avarento até as unhas. Mas aí o coração que é enganoso, sem o Espírito Santo, sem o novo homem estar fortalecido, vem dizer para ele que não, isso é prudência. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, então eu preciso guardar, eu preciso dar valor, né? Eu preciso dar valor. Distorcendo uma coisa que às vezes até é verdade. Está errado eu guardar dinheiro? Não. Está errado eu ser prudente? Não. Mas isso não é desculpa para eu ser avarento. A fofoca, essa é boa. Paradoxalmente, né? Essa é terrível. A pessoa fofoqueira fala da vida dos outros, do irmão, do vizinho, de sei lá mais quem. E aí não busca, não ora, não tem as 2 asas. Quando ouve o sermão, quando o Espírito Santo tenta convencer, aí vem o pecado que é enganoso no coração e diz para ela: não, você não é fofoqueiro. Você tem zelo pelas coisas, você gosta das coisas certas. E aí o fofoqueiro desculpa-se a si mesmo, dizendo que ele está fazendo alguma coisa para ajudar alguém, ou então é porque é uma coisa certa. E acredita mesmo naquilo. Sabe o que é o pior, mano? O pecado é tão enganoso que a pessoa acredita, ela não tem maldade não, às vezes não tem não. Está fazendo fofoca e não entende que está, pensa realmente que não é fofoca. Mas foi enganado.
pelo pecado. E a mentira, hein? Há dúvidas de que a palavra de Deus a condena? Será que há dúvidas? Jesus disse para aqueles homens: vocês fazem a vontade do Pai de vocês, vocês têm por pai o diabo, vocês imitam as obras dele. Nós somos filhos de Deus, chamados a imitar quem? A Deus em Cristo. E a Bíblia diz que o diabo mente desde o princípio, ele é o mentiroso e pai da mentira. Então a mentira não pode ser parte nem da nossa boca e nem da nossa vida. Não podemos falar mentiras e nem viver uma mentira. Mas aí vem o coração enganoso. E não pensa não, mas esse coração enganoso é do meu irmão do lado, é o pastor que está dizendo que ele mesmo aí é ruim, então deve ser o dele. Fica sem ler a Bíblia um dia, fica dois, fique eu aqui, sem ler a Bíblia, sem buscar a Deus, sem ver as duas almas. Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Chega perto de mim para você. Meu coração começa a me enganar de tal forma que eu vou começar a achar certo coisas que são claramente pecado. E ninguém vai me convencer a não ser Deus de que eu estou errando. Pode vir falar quem quiser. Cara, mente mentiroso, toda hora fala uma mentira. Aí vem o coração enganoso e diz, por exemplo, eu dou o exemplo do trabalho, né? Eu estou em casa, toco o telefone, diz que eu não estou. É pior dizer, ó, diz que eu não quero atender agora. E tem outra também, às vezes eu não estou fazendo nada. Ah, diz que eu não posso atender, mentiroso do mesmo jeito. E você não quer. Está mandando dizer que não pode. E aí vem o pecado enganoso no coração e diz, não, calma aí, foi isso que Deus disse? Foi o que a serpente disse para ela? Deixa eu te explicar melhor. Aí vai a serpente explicar melhor a palavra de Deus. É por uma boa causa. E como eu já ouvi gente em cima de púlpito, gente famosa aí, não vou dizer o nome por ética, subir no púlpito e dizer que Deus autoriza as pessoas a mentirem em algumas situações. Isso é uma vergonha. Só a misericórdia de Jesus. Amados, mentira é mentira. Não tem mentira por boa. Pode até ser boa causa. Por exemplo, o ladrão vem me roubar. E aí eu vou usar o Ivan, não, o Fábio. O Fábio é o símbolo do ladrão que você está mandando, tá vendo? É só o símbolo. Eu só uso o Ivan, verdade? O Fábio é o ladrão, ele vem me roubar e pega o meu dinheiro e pergunta, tem mais alguma coisa aí? E aí eu tenho escondidinho um relógio no bolso. Eu com o celular. Aí vem o coração enganoso e diz, é por uma boa causa, cala a boca, Deus te livrou de perder o celular. E distorce a palavra de Deus. Mas se você estiver cheio de Deus, você vai dizer, tenho sim. Toma, tem mais, toma logo. E talvez essa atitude faça o cara ficar... E você vai até completar, tenho sim, eu sou cristão, não posso mentir para você. Muitos desses ladrões aí são desviados. Na hora que você falar isso, vai ser um golpe do Espírito Santo sobre a vida dele. Só que, na hora, não achamos isso, né? Mas se eu não fizer o que o chefe mandar, ele está dizendo para eu mentir, eu vou perder o emprego. Por exemplo, a Cássia tem os telefones lá na empresa. Eu vou dizer para ela, Cássia, se um dia eu mandar você mentir, eu estou endemoniado. Não faça isso. Não importa o que aconteça. E assim como qualquer um de vocês. Não rompa a sua aliança com Deus por causa de alianças humanas. É mentira. O que o diabo te disser, o que o teu coração te disser, não interessa. É mentira dele. Deus te chamou a falar a verdade e viver a verdade. E tem situações extremamente difíceis, né?
Vamos dizer que um parente seu se escondeu na sua casa e alguém quer matar ele. E aí ele está escondido na sua casa e bate na porta e pergunta: fulano está aí? É seu filho, é sua mãe, é seu pai? O pecado é enganoso? Ih, vai entrar um debate teológico, vai entrar um monte de gente querendo relativizar com filosofia avô que não serve para nada. Se você disser que não, você está mentindo. Ainda que talvez Deus não livre a pessoa de morrer. Talvez você livre ela morrer na sua frente. Mas Deus te chama a ser verdadeiro. Mas você só vai conseguir se tiver as duas asas. Todo dia, dia após dia. Crime! A Bíblia diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas o imposto de renda dos cristãos é um problema sério. Se bem que agora a Receita Federal está pegando mais, né? Mas antigamente era pior. Cada coisa que eu já ouvi de cristão na minha vida lá no trabalho, então, tinha os cristãos que eu tinha vergonha. E aí, na hora de colocar aquela coisa, de inventar aquele gasto, né? De criar subterfúgios para dizer: não, o governo vai ficar com o meu dinheiro, não. E aí vai o cristão e comete um crime de sonegação fiscal, sujeito de 2 a 7 anos de cadeia para cumprir. E aí vem o coração enganoso dele e diz: não, mas o governo é um roubalheiro lá, aquele pessoal rouba tudo lá, isso é injusto, você trabalha, o governo leva teu dinheiro. E aí a pessoa acredita nisso mesmo. Acredita que não é obrigado a dar a César o que é de César. Quando Jesus deu o exemplo pagando impostos a César, Jesus estava na terra de Israel, Jesus era o dono do mundo, amados. Quem estava ali é o dono do mundo inteiro. Cobraram impostos dele e ele pagou. Você quer outro exemplo maior do que esse? E aí o cristão acredita: não, os impostos são muito altos, isso não é justo. Deus, aí ainda tem cristão que lá no trabalho teve não, Deus me abençoou, consegui lá a restituição de tudo. E tinha falado para todo mundo em alto e bom som que inventou um monte de coisa. Minha cara foi quase que dentro da bexiga. E mais uma aqui que eu botei de exemplo, até para aqueles que não são cristãos, né, estejam me assistindo aí. A incredulidade. A pessoa incrédula não serve a Deus, ou se afastou, ou é desviado, ou nunca conhecia a Deus, pensou que conhecia, não conheceu. Mas vive a sua vida. Pega o telefone e elege Chico Xavier, o maior brasileiro de todos os tempos. No programa do SBT. E vai embora, achando como se nada tivesse acontecido. Porque o coração enganoso vem de não. Incredulidade? Não. Religião não se discute. Cada um tem a sua. Esse é o engano maior do coração enganoso, e mantém as pessoas na incredulidade. Ou então do crente desviado, que está na incredulidade. Você vai pregar para ele: não, na igreja tem muito erro, eu vi muita coisa errada dentro da igreja, eu busco a Deus aqui na minha casa, e esquece que a Bíblia diz que não pode ser apartada com mãos e irmãos. Ou seja, vem o pecado e engana o incauto, que acha que pode viver sem asas. Nós não podemos viver sem asas. E as nossas asas, no exemplo que dei, eu vou lembrar o nome do autor desse exemplo até o fim da pregação. Se eu não lembrar, eu ponho aí na legenda do vídeo. Uma é o conhecimento da palavra e a outra é a oração. Vida de oração. Tudo isso, amados, tem um nome: racionalização do pecado. A mente já está tão contaminada, o coração está tão contaminado, que ele facilmente convence a pessoa que o pecado não é tão ruim a ponto de que ela acha que nem é pecado. E se achar que é pecado, acha que não é tão ruim como o pecado do outro,
Ou então assim, não, o meu pecadinho é mais ou menos. Tem outro lá que é ladrão, que é assassino, não se compara comigo. Como se tivesse diferença. E aí preste bem atenção nisso. Isso aqui é uma frase de Jonathan Edwards. O ser humano tem a tendência em adaptar os seus princípios às suas práticas e não as suas práticas aos seus princípios. A pessoa tem costume, gosta e faz coisas. Então ela começa a criar na mente dela um escopo de princípios filosófico, teológico, será misturado, e cria na cabeça dela uma explicação para adaptar as atitudes dela. Quando Deus nos chama a entender a vontade dele e adaptar as nossas atitudes a essa vontade. É o contrário que Deus nos chama. Abra sua Bíblia em Provérbios 21, por favor. Provérbios capítulo 21, versículo 2, diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Aos olhos do homem, aos seus próprios olhos, se você deixar você julgar, você está perdido, mesmo sendo cristão. Se eu, sendo cristão, eu quiser achar se eu estou certo ou não, estou perdido, porque aos meus olhos eu vou estar sempre, ainda mais eu que sou teimoso toda vez. Amados, nós não temos como emitir julgamento ou opinião sobre nossos comportamentos, nem nós cristãos. Nós só podemos fazer isso pela palavra de Deus. Se você vai julgar, você não pode julgar a pessoa, você julga uma atitude pela palavra de Deus. Você tem que ter base na Bíblia, na exegese perfeita bíblica para dizer que alguém faz algo errado, que alguma coisa está errada. Se não tem, é julgamento, e com a mesma medida que medimos, vos medirão também. E isso é verdade até quando a gente julga pela palavra, sabia? Se uma pessoa lá está roubando, e aí você diz, você está errado, você é um ladrão, porque a palavra de Deus diz que nós não podemos roubar. Não roubarás. Com a mesma medida que você mediu, você será medido. Ou seja, se um dia você roubar, aquela palavra está sobre você também. Então, até quando a gente julga pela palavra, vale o mesmo princípio. Estamos debaixo da mesma palavra que estamos usando para julgar. É aí quando Cristo disse, né? Você repara no armeiro no olho do teu irmão, mas não tira a trave do teu. Qual é a solução para isso, amados? Chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade. Só Ele pode neutralizar o pecado em nós. Só Ele pode pegar esse coração que é enganoso e podre dentro de você e de mim e neutralizar essa maldade. Deixar ela adormecida. Para que os frutos do Espírito resplandeçam na sua vida. Então, na verdade, nada do que ninguém faça pode neutralizar esse pecado dentro do coração do homem. Só Cristo Jesus. Porque Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Então, o único adversário que o pecado tem no seu coração chama-se Jesus Cristo. E Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você andar com Jesus Cristo todos os dias, o pecado no seu coração será neutralizado. E o Espírito Santo habitando no teu coração fará com que você não faça nenhuma dessas maldades e nem acredite nesses enganos, não pela tua força, mas pela misericórdia e pelo mérito dele, que te amou, te escolheu e te salvou pela sua graça. E aí, a luz da verdade de Deus é que pode nos mostrar o que é mal em nós. E isso deve ser constante na nossa vida. Na vida de todo cristão. Na verdade, a gente tem que crer que a verdade de Deus é que vai trazer a consciência do pecado. É Deus que convence. Abra comigo no Salmo 139, no versículo 24. Salmo 139, 24 diz assim: e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quem tem que ver é Deus, porque se você tentar ver,
aos seus olhos o seu caminho, vai ser bom. Por quê? Porque você é mau, eu também. Então nós temos que levar a Deus, vê se há em mim algum caminho mau nesse dia, nessa semana, nesse mês. Guia-me pelo caminho eterno, arranca de mim, me leve sempre. Seremos perfeitos? Não. Todo dia que você fizer essa oração, provavelmente Deus vai te mostrar o caminho mau e você vai crescendo em graça, em conhecimento, e mudando, e Ele vai te transformando dia após dia na imagem de seu Filho Jesus Cristo, que é o que a Bíblia diz. Para finalizar, pela operação do Espírito Santo, em revelarmos a luz da verdade em Cristo, o Espírito Santo nos revela a luz da verdade em Cristo. Então isso dissipa o engano, arranca o engano do pecado do coração. Você não é mais enganado porque o pecado engana em trevas, na moita. Apesar de Deus estar lá quando a serpente falou com ela, porque Deus é onipresente, não estava manifestada a presença dele. Então a serpente não foi lá quando Deus foi visitar eles lá na viração do dia, como fazia todo dia. A serpente foi quando Deus não foi. E ela achava que estava sozinha. E aí lá, na calada, nas trevas, ela engana. Mas quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quando a luz da verdade bate nessas trevas, amados, a luz resplandece nas trevas e as trevas não podem. E aí nós entendemos que somos pecadores, que precisamos ser transformados, e aí vamos buscar a Deus. Ser pecador não é vergonha. Pecar é vergonhoso, mas ser pecador não é vergonha quando nós andamos em arrependimento e sinceridade de coração. E para finalizar, eu falei aqui que o pecado é tão enganoso que leva a pessoa a racionalizar ele, né? E essa racionalização não tem lugar nos crentes, sabe por quê? A Bíblia diz que você tem a mente de Cristo. Então, ainda que o pecado tente te enganar, ele não terá acesso à tua mente, porque nós temos a mente de Cristo. Abra comigo em Romanos 12, 2, por favor. E eu vou finalizar a palavra. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer renovar a tua mente sempre. E 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Perdão, 1 Coríntios. 1 Coríntios 2,14. Diz assim: o homem enganado, esse que é enganado pelo engano do pecado, mesmo sendo cristão, se agrupa aqui, ó. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem, loucura. O homem natural que estiver me vendo nesse vídeo vai dizer: esse cara é maluco, está dizendo que eu tenho que dizer para o ladrão que eu tenho outra coisa para roubar. Se parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, só somos espirituais se andarmos todos os dias com as duas asas, oração e palavra de Deus. O que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.